Olá a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Nós vamos iniciar o nosso terceiro encontro deste livro, né? De André Luiz, psicografado por Chico Xavier, de ação e reação. Então nós aqui do grupo, Estudantes da Luz, estamos aqui entrando online, ao vivo, para a gente poder discutir o capítulo 2, que é os comentários do instrutor, tá? E fazendo só um resuminho dos estudos anteriores, né, no capítulo 1, ele comentou na luz, o capítulo 1 fala luz nas sombras, né, que é uma estrutura toda voltada ao auxílio às pessoas que estão lá no umbral. Então, a localização da casa de auxílio, que é um socorro escola, no caso, né, ela fica num vale, onde venta bastante, e tem muitas pessoas que estão alienadas, né? muitas pessoas selvagens e assim por diante. Tá bom? Então, ali a gente tem todo o amparo a quem consegue ser ajudado. Tá bom? Então ali a gente tem todas as instruções de Druso, que é o orientador que ficou ali responsável por orientar André Luiz e mostrar todas as instalações, né? E agora a gente vai adentrar a uma conversa que Druso pediu, né, para que André Luiz e Hilário acompanhassem eles. E foi assim que nós terminamos o capítulo passado. Apesar de todos os ensinamentos, né, para quem perdeu o capítulo anterior, tá lá no YouTube. Eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Para quem quiser pegar desde o começo, né, as notas de Emmanuel, que foram as primeiras páginas, aí o capítulo anterior, que foi o capítulo 1, e agora a gente começa no capítulo 2, tá bom? Lembrando aqui, ó, a gente já entrou, já está gravando, e até a gente já continua, tá certo? Olha só, capítulo 2, comentários do instrutor. E começa assim, ó. Recinto confortável e amplo. A assembleia estava repleta de sofredores, com fisionomia triste e com mais de 2/3 com deformidades fisionômicas. Então vamos lembrar os estudos anteriores, né, do André Luiz, em Evolução em Dois Mundos e também no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, ambos os livros, a gente tem os comentários, os ensinamentos do André Luiz e do instrutor também, né, o Aulus, principalmente nos Domínios da Mediunidade, que diz que quando os encarnados de repente sofreram uma moléstia muito grande, ou então tiveram um assassinato brutal, ou simplesmente algo que marcou muito a desencarnação daquele espírito, né? Isso passa para o plano espiritual também. Então aquela deformidade, de repente um suicídio, de repente um assassinato brutal, de repente uma morte por alguma doença que foi muito grave. Então os sofredores aqui presentes na instituição, né, na mansão Paz, como é nomeada aqui, né, a instituição, eles estão com deformidades, a grande maioria, né? Então ele continua assim, ó. André Luiz indagou a Druso sobre o silêncio do ambiente, já que fora das instalações a tempestade atingia a cidadela, mas o amigo informou que o salão era revestido de abafadores de som. Olha que interessante. Então, isso lá em 1950 e pouco, né? Há mais de 50 anos atrás. Nós tínhamos, nós não, né? Eles tinham uma tecnologia muito avançada. Então, todo o ambiente desse salão onde ia ter uma palestra já estava com aqueles revestidos por isolante sonoro. Então, o vento soa nessa instituição por fora, uivando sempre, porque o vento é muito forte. Tá? E apesar da tempestade magnética, como a gente acompanhou na reunião passada, a tempestade magnética ela estava afligindo a região. Tá bom? E ele continua assim, ó. Hilário e André Luiz conheceram
os destacados assessores da Mansão Paz, desculpa, Silas, Honório e Celestina, todos socorristas. Então, olha só, eles faziam o trabalho como socorristas e eram os mais destacados lá. Então, o André Luiz, ele conheceu rapidamente as pessoas, não teve tempo de iniciar uma conversação, porque o Druso já chamou atenção para iniciar os trabalhos com aqueles assistidos. Então, agora, eu vou iniciar aqui o nosso PDF. Deixa eu ver aqui. Nossa página. Aqui. Isso. E a gente vai começar agora a projetar o livro para vocês, tá? Quem não tem um livro, depois eu coloco também na descrição do YouTube, tá? Eu coloco o link para a gente poder pegar o livro em PDF também, tá bom? Então deixa eu pegar aqui. Pronto. Vamos lá. Lá na página 16, no segundo parágrafo, tá bom? E a gente continua aqui os nossos estudos. Olha só. Então diz assim, qualquer coisa que vocês quiserem parar para perguntar, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Quem está começando hoje, aqui embaixo no aplicativo, tem uma mãozinha. Vocês apertam ela aí, sobe a mãozinha aqui para mim, aí a gente para a leitura para a gente poder tirar qualquer dúvida aí, ou então até mesmo acrescentar algo à reunião, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Olha só, e a gente começa assim, ó. Com a palavra, deixa eu ver aqui, tem gente entrando, ótimo. Luciane, bem-vinda, boa noite, tudo bem? Boa noite. Meio atropelada. Não, fica tranquila, vamos lá. Antes tarde do que não aparecer, né? Então a gente já Pois aproveita é. tudo aí, vamos lá. Fica calma, toma uma aguinha, vamos lá. Não deu nem tempo. Então ele colocou assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. André Luiz comentando, né? Não nos foi possível qualquer entendimento além das saudações comuns, né? Aos amigos ali, ó, Silas, Honório e Celestina, tá? Porque o orientador, Druso, após indicar um dos enfermos para proferir a oração de início, que ouvimos emocionadamente, tomou a palavra e falou com naturalidade, qual se estivesse conversando numa roda de amigos. Muitos ensinamentos aqui. Inclusive a gente vai sentir pelas palavras de Druso que muito do que ele está falando reflete a ele. Tá? Então olha só, começa assim, ó. Irmãos, continuemos hoje em nosso comentário acerca do bom ânimo. Bom ânimo. Não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. Ou seja, ele, por ser um diretor da casa, se colocando no mesmo patamar do que os sofredores. Ou seja, a humildade sempre, percebendo suas dificuldades também, e, claro, como sempre, um aprendiz. Né? Não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. A palavra fácil e bem posta é, uma vez, dever espinhoso em nossa boca. Olha só, dever espinhoso, por lembrar do passado, né? Constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. É aquilo que a gente fala. Os palestrantes, os expositores espíritas sempre falam, né? Também. Quando a gente estuda para montar uma palestra, a palestra, primeiramente, vai em aprendizado ao palestrante. Ele é o mais necessitado daquelas palavras. Ele tem o dever, né, ou a incumbência de transmitir os ensinamentos do Cristo através do Evangelho. E principalmente a ele vai os ensinamentos diretamente. Então muita gente acha assim, nossa, mas para o palestrante é fácil falar de reforma íntima. Não, não é. Não é. Cabe um acento muito forte ali e um orar e vigiar muito específico e penoso. Né? Mas enfim, vamos continuar.
constrangendo-no à reflexão e à disciplina. Também sou aqui um companheiro às vésperas à espera da volta. Olha só, à espera da volta ao corpo carnal. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios para guiar-nos à perfeição. Então, nossa caminhada vai ser muito longa, porque nós temos muito o que aprender e o que a lapidar, nós, diamante bruto, mas a lapidação vem de nós mesmos, na corrigenda até chegar ao nível de um espírito puro, que vai demorar, assim como Jesus demorou, e hoje o Cristo cuida de 5 planetas ao mesmo tempo. Olha que interessante. Continuando. Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, através dos nossos instintos de proteção, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós suponhamos que a morte seria o ponto final aos nossos problemas, enquanto outros, muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. Olha a ilusão que nós temos sobre a religião, achando que estamos sendo protegidos muito mais do que outros que não estão dentro do templo. Que é uma visão tanto quanto infantil perante a evolução espiritual, né, que necessita passar muitas pessoas diante de uma religião ou de outra. Há necessidade disso para poder doutrinar o espírito naquele instante da evolução daquele espírito. Então, essa evolução de religiões em religiões, de vidas após vidas, torna assim ele um pouco mais conhecedor. Mas, porém, há necessidade de passar por essas religiões. Tá bom? A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados a nossas próprias obras. Não tem como fugir. Todos os nossos atos ficam registrados no nosso corpo mental. Aonde? Deixa eu ver aqui. Estou me perdendo sempre aqui. Aqui, ó. Nos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sobre as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Deixa eu colocar alguém aqui para dentro aqui, ó. Peraí. Pronto. Bem-vinda, Giane. Fica à vontade. Boa noite a todos. Eu me atrasei hoje. Fica tranquila. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para evidenciar-se essa mesma justiça, não se revela sem amor. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina que nos descerra os santuários da vida para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir. Olha que interessante. Nós aqui então recebemos, né, do nosso Pai a justiça para que a gente possa observar os nossos erros e saber que o amor do nosso Pai maior, né, nos dá a oportunidade de expiar, de sorver os nossos aprendizados, restaurando o nosso corpo espiritual, ressarcindo débitos com o próximo. Olha que interessante, né? Na retaguarda, ou seja, em outras vidas, aniquilávamos o tempo,
instilando-nos outros sentimentos e pensamentos que não desejamos para nós, quando não estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho vasta sementeira de ódio e perseguição. Bom, basta a gente lembrar alguns fatos importantes do nosso planeta de crueldade para a gente ter um exemplo desse. E que nós, num passado não tão distante, fazíamos de tudo para que pudéssemos aparecer perante a sociedade, acumular riquezas, ou então conseguir amores ilusórios. Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento que nos sitiam a existência, quais inexoráveis fantasmas. Ou seja, todos essas ilusões que passamos e que deixamos a desejar, tivemos atitudes erradas, elas voltam de alguma forma para que nós possamos repensar agora numa nova existência e poder fazer diferente. Então os medos que nós temos, de alguma forma, eles são os nossos educadores de algo que chegará um dia que nós devemos fazer a escolha, e a escolha correta, nossa estrada. O pretérito, ou seja, fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí, os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Olha lá, todos aqueles sofredores com deformidades físicas no perispírito, mostrando no plano espiritual. Nós vimos, eu vou dar uma pausa aqui, nós vimos lá em Evolução em Dois Mundos que os cromossomos, o nosso material genético, altamente sensíveis como uma antena que capta as percepções do espírito. Ele imanta os pensamentos e como nós devemos ser na forma física e como nós, vamos falar assim, cristalizamos algum fato para que ele possa ser expresso na nossa carne, ou seja, na nossa matéria. Então, uma má formação, uma mancha, um distúrbio em algum sistema, algum órgão, alguma necessidade que nós devemos apresentar para que nós possamos ressarcir algum débito do passado. Haja visto que pessoas que morreram através do câncer provocado no pulmão pelo cigarro, com certeza, numa próxima, virá com um pulmão um pouco mais fraco, uma asma, de repente uma insuficiência pulmonar provocada, sei lá, por alguma alergia, ou então simplesmente alérgico ao cigarro, para conseguir ter se desvincular do vício do fumo, né? Outras pessoas com gastrite extrema e gastrite muito aguda, onde ela precisa orientar e cuidar da educação alimentar. Porque se não fosse essa gastrite, para poder ela ter essa educação alimentar, cairia no mesmo erro do passado, onde a alimentação fez com que ela sucumbisse o corpo. Ou seja, viesse ao falecimento pelos exageros da gula, da alimentação desregrada. Tá? E a gente continua. Admitíamos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa, liberando-nos o espírito, mas ressuscitamos no corpo sutil de agora com os males que alimentamos em nosso ser. Olha lá, acabou de explicar, para fechar bonitinho, né, que a gente acabou de conversar. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Laços de afetividade mal dirigida, por essa razão,
mal dirigida, e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes que os nossos. Nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão estranhadamente um com o outro como nós e os nossos feitos. Achamo-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu. Como trilhar o caminho dos anjos, de pés amarrados ao carreiro dos homens, que nos acusam as faltas, compelindo-nos à memória ao mergulho nas sombras? Emmanuel. Eu não lembro aonde que eu vi numa palestra, se não me engano foi através de um vídeo do YouTube de um palestrante. Não me recordo se foi Décio Iandoli, se foi... não foi o Feitosa, Nazareno Feitosa, que eu também gosto muito e acompanho, ou se foi o Divaldo, que comentou que Emmanuel voltaria com uma missão muito importante, já está encarnado, hoje tem 22 anos, uma missão importante e também um resgate do passado. Então olha só, um espírito de alta hierarquia tendo sim alguns compromissos do passado onde ele precisa ressarcir. E todos nós temos, teremos e vamos voltar um dia, quando estivermos preparados para ressarcir a tudo que nós devemos. Ao pagamento da nossa dívida até o último centil, como diz o Evangelho. Druso fez ligeira pausa e depois de significativo gesto, como que indicando a torturada paisagem exterior, prosseguiu em tom comovente. Em derredor do nosso pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina aí se desmandam, no aviltamento de si mesmas? Olha só, se perdem nos seus próprios pensamentos. O céu representa uma conquista, sem ser uma imposição. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva, ou a luz das nossas criações individuais. Individuais. É que a gente sempre costuma dizer, não adianta nós fazermos pelo outro, mesmo em razão do auxílio, se a pessoa não está pronta para ela mesma se ajudar. Nós iremos simplesmente, vamos falar assim, dar um alívio e não simplesmente tratar o mal. Porque quem tem que tratar o mal é ela mesma. Né? Tem um palestrante, eu acabei esquecendo o nome dele, me recordo, é de Minas também. Esqueci o nome dele, é o juiz de direito. Alguém me socorre aí, por gentileza. Haroldo. Haroldo, obrigado, Haroldo. O Haroldo Dutra, ele conta uma passagem, né, de que um viajante em Minas, né, parou num posto de combustível, e aí, na hora que ele desceu do carro, viu um cachorro uivando, né, uivando muito, 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 muito. E aí o homem ficou intrigado e perguntou pro frentista, né, escuta, aquele cachorro ele chora muito, né? Ele falou, chora, é o dia inteiro chorando, né? Mas por que ele está chorando tanto assim? O frentista disse, porque ele deitou em cima de um prego. Aí o rapaz ficou intrigado, mas como assim em cima de um prego? Mas por que ele não levanta dali? Aí o frentista respondeu, porque ainda não doeu o suficiente para ele levantar dali. Então as nossas dores,
elas são suficientes para a gente acordar. Mas muita gente não sacode a poeira e não entende. Então não dói o suficiente. E aí vem uma prova ou uma expiação muito forte até que dá aquela balançada no nosso espírito para que a gente possa mudar literalmente de atitude. Ou seja, agora doeu. Vamos levantar e vamos seguir um novo caminho. Tá? Aonde? Aqui. A luz, aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. A treva, enseguecendo-nos, agriolha-nos aos cárceres de nossos erros. O espírito em harmonia com os desígnios superiores descortina o horizonte próximo e caminha corajoso e sereno para diante, a fim de superá-lo. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela a sombra em torno de si mesmo, insultando-se em pesados aflitivos, incapaz de seguir à frente. Definindo assim a posição que nos é peculiar, somos almas entre a luz das expiações sublimes e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é concessão da bondade excelsa que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Olha a bênção dos nossos resgates. Ou seja, são educadores da nossa moral que precisamos colocar no eixo da lei divina de amor e de caridade. Em verdade, por muito tempo ainda sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de intemperança e desregramento, mas, dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino, solvendo escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. E cá nós estamos, tentando fazer diferente. Então imaginem o peso do nosso passado. Aquilo que a gente sempre comenta, né? Num novo livro, então a gente vira e mexe está voltando a conversar. Não é à toa a nossa reunião. Muitos de nós aqui, a hora que abre a câmera, a gente parece que se conhece há tanto tempo. E nós estamos aqui tentando entender os livros espíritas para a gente possa fazer diferente do nosso passado. Cadê? Opa, aqui. Sujeitando-nos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos amigos, olha só. Velhos inimigos, sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-nos assim a reaproximação preciosa. Dependerá desse modo de nós mesmos, convertê-los em amigos e companheiros, de vez que padecendo-lhes a incompreensão e a antipatia, com humildade e amor, sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos, plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Quem aqui não tem aquela pedrinha no sapato? No trabalho, na família. Não nem mesmo a família consanguínea, mas também dentro da família consanguínea. É difícil. Nós estamos reunidos entre amigos e inimigos do passado, onde uma nova oportunidade, sim, permite uma reaproximação para que possamos fazer diferente. Desatar os nós do passado, né? Ante a pausa que o instrutor imprimiu às considerações, voltei-me para a assembleia que o escutava, suspensa nas flamas de elevada meditação. Olha que interessante.
Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros mostravam um semblante estático dos que conservavam entre o consolo e a esperança. Druso, que também sentia o efeito das suas palavras nos ouvintes reconfortados, continuou: somos espíritos endividados, com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes, desde agora favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Disponhamo-nos a desculpar os que nos ofenderam, com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas, cultivando a oração com o serviço ao próximo. Reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço. Olha que interessante, então. Quando a gente tem o reconhecimento de que algo está errado. Por isso que assim, o estudo sempre nos orienta, nos esclarece e nos faz lembrar dos aprendizados no mundo espiritual. Como diz a Giane, né, quando começou a ler o livro dos Espíritos do Evangelho, parecia que já sabia tudo que estava escrito ali. E muitos de nós têm a mesma sensação, de que já aprendeu isso antes de ler o primeiro livro da codificação espírita. Olha que interessante. Então a gente estamos recordando para que a gente possa ter uma orientação melhor, né? Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias de trevas e dor que nos rodeiam o socorro da prece e o concurso do braço fraternal, preparando o regresso ao campo de luta. O plano carnal em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Olha lá, o recomeço. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos, superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações no triunfo sobre nós mesmos. Acrisolaremos nossas qualidades de espíritos a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. É por isso que sempre nas nossas orações a gente coloca e relembra: o nosso aprendizado é em auxílio do próximo também. Que possamos assimilar os aprendizados aqui do livro e tanto do Evangelho, no culto no lar, no Evangelho que a gente faz no lar, a gente possa auxiliar quem está do nosso lado e quem passa por nós também, que é a nossa obrigação. Como diz Jesus: enquanto o último filho de meu Pai não estiver bem e estiver em sofrimento, nós não avançaremos. Estaremos todos juntos, uns ajudando os outros, de mãos dadas, para que nós possamos evoluir juntos. Nós que temos errados na sombra, atormentando os viajores do sofrimento, que nós acolhemos desertos do gelo. Foi aqui que eu parei? Acho que foi, né? Isso. Nós que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos acaso encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, quais nos achamos ontem, nas furnas da miséria e da morte? O que pensamos, quem tem filhos, de evoluir e os nossos queridos descendentes
se demorarem nos umbrais? O que pensar? Ou o que possamos pensar de nossos pais sofrendo no umbral e nós nos elevarmos deixando-os para trás? É incabível. Nós, por amor, vamos descer aos umbrais, às furnas, ao plano material, para que possamos ajudar uns aos outros. Um exemplo muito clássico e muito forte foi a mãe de André Luiz, de alta hierarquia moral no plano espiritual. Quando conversou com André Luiz, disse: seu pai está no umbral com suas duas amantes, e nós voltaremos à reencarnação como um casal, recebendo suas duas amantes como filhas. Olha só, olha o tamanho do amor dessa mulher. Ela, muito evoluída, não ficando nem na colônia Nosso Lar, onde André Luiz se instalou. Estava num nível muito mais elevado. E mesmo assim, ela, por amor ao ex-marido que a traiu, vai voltar à carne, vai voltar à reencarnação, com ele novamente, recebendo as duas amantes como filhas. Olha que missão, que missão. Aí a gente termina aqui a leitura do nosso PDF e voltamos aqui ao nosso resuminho. Vamos lá. Aqui, ó. Dezenas de desencarnados se entreolhavam admirados e felizes. Druso estava nimbado de claridade irradiada do tórax. Olha que bonito. André Luiz observou o companheiro com os olhos marejados e sufocou a sua própria emoção. Olha que interessante. André Luiz emocionado. O instrutor falava com inflexão de dor, sofrida a filhos queridos. Suplicamos ao Senhor que nos conceda forças para a vitória, que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente com o sacrifício do reajuste conseguiremos o passaporte libertador. Olha como ele fecha, né, esse pensamento. Calando-se o dirigente da casa, uma senhora se levanta, caminha em direção a ele e em lágrimas pergunta. Aqui tem uma pausa. Pais, educadores, este é um aprendizado para ajudar os iniciados ali da reencarnação. Porque a reencarnação com o véu do esquecimento aflora as nossas dificuldades morais. E se não bem orientados os pais, e também, por que não, os professores, para orientar no caminho correto e reto, a gente pode perder. Ou fazer com que o espírito se perca nas suas próprias ilusões, como nessa passagem aqui. A mulher falava em lágrimas. Quando partirei para o campo terrestre com meu filho, visito-o nas trevas, mas não me vê ou ouve. Mas para mim não é um inimigo, mesmo mantendo-se autoritário e orgulhoso. Como pode o amor contrair tantos débitos? Olha só, interessante, né? Druso responde: o amor é força divina que não honramos. Recebemos pura e simples, que Deus nos criou e com ela inventamos o ódio, desequilíbrio, crueldade e remorso, que nos prende às sombras. Quase sempre pelo amor entramos em labirintos da lei, com o amor mal interpretado ou mal conduzido.
Olha que forte. Olha que forte. Mal interpretado ou mal conduzido. Druso afagou a mão da mulher e diz: Esperamos que vês se reúnam em breve no resgate valioso. Pelas informações, seu rapaz não resistirá às inibições que se encontra. Tenhamos serenidade e confiança. Enquanto a mulher se retirava, Druso comentou: Nossa irmã tem excelentes qualidades morais, mas, como genitora, não orientou seu filho, instilando nele ideias de superioridade que lhe cristalizou a mente, favorecendo a rebelia e brutalidade como um tiranete social, ou seja, um mini tirano social. Foi fisgado ao pântano tenebroso e depois a morte do corpo. Ela, sentindo-se responsável pelos enganos do filho, esforça-se para revê-lo. Olha que interessante e que forte. Então nós temos ali uma má orientação que insuflou o orgulho e vamos falar assim, a impiedade do filho para com os outros, fazendo com que ele se sentisse superior perante a sociedade, coisa que não tinha. Continuamos. E Hilário pergunta: conseguirá o seu intento? Druso responde: não podemos duvidar. Como? Comenta Hilário. E Druso responde: nossa amiga facilitou para o filho responsabilidades morais pelo excesso de conforto. Excesso de conforto. Voltará à reencarnação em extrema dificuldades financeiras, recebendo seu filho novamente, mas será uma heroína nas vitórias da vida, exemplificando para ele a coragem regeneradora, regenerando as energias nas dificuldades e sofrimento. Olha que interessante. Eles vão voltar pela dificuldade financeira para poder ressarcir esse débito que ela se sente culpada e ele contraiu pelo livre-arbítrio. Tá? E continua. Vencerão? Perguntou Hilário. E Druso responde: a vitória é felicidade que todos lhes desejamos. E Hilário: e se perderem na batalha? E se perderem durante o caminho redentor? Druso responde: de certo, voltarão em piores condições aos princípios que necessitam. Agora até arrepia. Cada um de nós, renascendo na carne, transporta para a matéria o céu que sonha conquistar dentro do inferno que plasmou para si. Meu Deus! Somos o resultado das nossas escolhas. E o céu que procuramos está imantado na nossa mente, no meio do nosso inferno pessoal. Quando não temos força para seguir para o céu, em oportunidades de ascensão, retornamos ao inferno que nos fascina a retaguarda. Ou seja, volta às tentações para que possamos fazer novas escolhas. Um velhinho chegou até nós, humildemente, e diz: estou cansado de trabalhar aqui. Há 20 anos carrego dementes e loucos e revoltados para este asilo. Quando retornarei ao corpo para descansar no esquecimento da carne, junto aos meus queridos? Olha só,
Druso responde: não desfaleça. Nós estamos presos a esta casa há muitos anos. Servimos com alegria. O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Após a assembleia, tocou uma campainha. Um moço simpático abeirou-se de nós, saudou-nos e disse. Aí a gente volta ao nosso PDF aqui. Eu vou dar uma corridinha apenas, tá? Pra gente não passar muito do tempo, tá bom? Deixa eu ver aqui qual nós estamos. Aqui, ó. Olha lá. E disse: ah, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Há 20 anos carrego... desculpa, passou aqui, qual que é? Aqui, ó, o último parágrafo, é este aqui, ó. O instrutor disse, né? Instrutor amigo, ouvindo-lhe a palavra educativa e ardente, fico a cismar nos enigmas da memória. Olha só! Ou seja, memória, enigmas da memória, essa passagem é muito interessante. Por que este ouvido para cá da morte física? Se tive existências outras antes da última, cujos erros agora procuro reparar, por que razão me não lembro delas? Olha só, não lembro das existências anteriores. Antes de partir para o campo físico, na romagem que me fixou o nome pelo qual hoje respondo, deve ter deixado os bons amigos na vida espiritual. Assim como alguém que viajando na terra de um continente para outro, comumente deixa no cais afeições queridas que não os esqueçam. Como justificar a amnésia que não permite recordar os companheiros que devo possuir à distância? Olha que interessante, ele não lembra das últimas existências, sendo que nós temos sempre a orientação, né, de que ocorre a nossa desencarnação, passa um tempo e todas as nossas memórias vêm à tona. Interessante, né? Bem, ponderou o interpelado sabiamente, Druso. Os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão retornam pacificamente aos domínios da memória. Tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior, para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Ou seja, tem alguma coisa errada com ele. Contudo, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra eclipsando-nos a visão. Nossas faculdades mnemônicas relativamente às nossas quedas morais assemelham-se de certo modo às conhecidas chapas fotográficas, as quais, se não forem convenientemente protegidas, sempre se inutilizam. Está ficando complicado. O mentor fez breve pausa em suas considerações e continuou. Imaginemos a mente como sendo um lago. Se as águas se acham pacíficas e límpidas, a luz do firmamento pode retratar-se nele com segurança. Mas, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo, acumulado no fundo das ondas, aparece à superfície. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, seres humanos, muito distantes da renovação espiritual. Não obstante,
desencarnados. Bom, vamos lá. Deve ter ocorrido muitas coisas. E a revolta por dentro dele, mesmo que não seja nítida perante aos outros, apagou as memórias do passado. Temporariamente. O consulente escutava-o visivelmente surpreendido, dispunha-se a formular interrogações novas ante a pausa que se fizera, mas Druso, antecipando-se-lhe a palavra, acentuou em tom amigo. Observe a realidade em si mesmo. A despeito dos estudos a que presentemente se confia e apesar das sublimes esperanças que lhe ocupam agora o coração, seu pensamento vive preso aos sítios e paisagens de que, pela morte, supostamente se desvencilhou. Em pleno caminho da espiritualidade, você se identifica com as escuras reminiscências que permanecem ao longe no tempo, o lar, a família, os compromissos imperfeitamente solucionados. Tudo isso é lastro, inclinando a sua mente para o mundo físico, onde nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento. É verdade, suspirou o rapaz, compungidamente. Mas o instrutor prosseguiu. Sob a hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão, e em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Druso ia continuar, mas a chegada de um colaborador impediu-nos a conclusão do assunto. Ontem me veio, vamos falar assim, à mente a retomada de uma frase que Chico Xavier usava muito e que eu peguei para mim e eu repasso sempre que posso. E como uma pessoa que está presente aqui no nosso estudo, ontem me falou que acabou sonhando que nós estávamos em aula, e ela, por ser minha aluna, no final da aula eu escrevi uma frase na lousa. Eu não me recordo, eu não tenho essa aptidão de recordar do meu desprendimento do sono, né? Mas ela tem. E falou que eu escrevi uma frase na lousa. O passado serve como aprendizado para um futuro que ainda não foi escrito. O que o Druso aqui explicou é o que o Chico Xavier sempre dizia. Nossas páginas do passado não serão apagadas, porém, nossas próximas páginas, nossos próximos capítulos, será por nós escrito. Que possamos fazer melhor que ontem, para ser melhor amanhã. Então aqui a gente desfecha mais um capítulo muito instrutivo, que causa-nos uma reflexão muito grande. Nas nossas vidas passadas, que graças a Deus não lembramos, que possamos aproveitar esta vida para que as próximas possamos ajudar quem ficou para trás, ou sermos ajudados com mais carinho e com menos, vamos falar assim, com menos bloqueios, com menos resistências. E aqui nós fechamos mais um capítulo e que possamos assim seguir para os nossos próximos capítulos. Quem é do YouTube, nos encontramos então na próxima semana, onde nós colocaremos o capítulo 3. A gente se vê. Muito obrigado pela companhia e até o próximo capítulo, a próxima reunião.